Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no primeiro livro de Samuel, capítulos 17 e 18. Nós vemos aí que o capítulo 17 é um capítulo bem grande, né? Tem 58 versículos e que vem contar aquela história tão conhecida e tão contada, né? Desde criança a gente vai escutando ali Davi e Golias, né? Davi e Golias, quem é que nunca ouviu falar dessa história, né? Mas é sempre bom a gente mergulhar no texto bíblico, mergulhar na palavra de Deus, para a gente então retirar de lá, pela força do Espírito Santo, aquilo que Deus quer falar conosco. Para isso a gente faz o diário espiritual, não é isso? Por isso que todos os dias nós vamos à fonte das Sagradas Escrituras, porque é Deus que fala conosco, é Deus que fala ao nosso coração. E aqui vai dizer, no capítulo 17, que mobilizaram os filisteus, as suas tropas para a guerra, e concentraram-se em Soco de Judá. Acamparam, aí vai dizer que eles montaram um acampamento lá, não vou falar esses nomes aqui, né? Você vai ler lá, você vai ver o nome. Saul e os israelitas mobilizaram-se de seu lado e acamparam no vale de Terebinto. Então, de um lado ficou ali o exército dos filisteus, do outro lado ficou o exército de Israel com Saul, que era aí o seu rei, né, como nós já vimos. Saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Gate, cujo talhe era de 6 côvados e 1 palmo. Era um homem de uns 3 metros de altura, gente. Um guerreiro, campeão, um grande guerreiro, um guerreiro gigante, um homem de uns 3 metros de altura, né? Aí sai aquele bitelo daquele guerreiro, né? E vai desafiar o exército de Israel. Vamos ver como é que vai ser isso. Aí vai dizer como que era até a armadura toda dele, né? Uma armadura toda bem elaborada, pesadíssima, né? Lá no versículo 8 vai dizer: apresentou-se ele diante das tropas dos israelitas e gritou-lhes: por que viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu e vós escravos de Saul? Então ele começa humilhando Israel aqui. Vocês, o povo de Israel, vem contra mim? Dá uma olhada para mim, diz Golias, né? Sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Então ele já começa humilhando os israelitas, né? Se ele me vencer... Não. Ele vai dizer então: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Então ele propõe aqui um desafio: olha, escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer batendo-se comigo e me matar, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. Por quê, gente? Porque então, naquele tempo, muitas vezes na guerra se fazia isso. O melhor guerreiro, ao invés de ir toda a tropa ali, um contra o outro, todo o exército de um povo contra o exército do outro povo, muitas vezes escolhia-se ali o guerreiro mais forte, mais valente, o melhor guerreiro de cada um dos exércitos, e colocava-se então aqueles guerreiros para combaterem até a morte. E aquele que vencesse, então, a vitória era de todo o exército, né? De todo aquele povo. E isso aconteceu aqui. Golias, ele era um homem imponente, né? Um homem de quase 3 metros, devia ser um armário, Golias, né? E Golias então desafia, humilha o exército de Israel com as suas palavras, perdão,
com aquele porte gigante dele, ele sabia que ele era o bambambam, na verdade, né? E continua dizendo, então ele vai propor isso, né? Aquele que vencer, então, vai servir ao outro. Se eu vencer, se ele me vencer, batendo-se comigo e me matar, nós seremos vossos escravos. Ele era muito autoconfiante. Mas se eu o vencer e o matar, então vós sereis nossos escravos e nos servireis. Ai, Jesus. E ajuntou. E no versículo 10, então, diz assim, olha. E ajuntou, lanço hoje este desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. Então, as palavras de Golias encheram Israel de medo, a começar por Saul, o rei deles, aquele mesmo rei que eles tinham pedido a Deus, né? Que eles tinham pedido a Samuel. Então, Saul foi o primeiro a tremer de medo e o exército inteiro. Ali, os valentes de Israel todos tremendo de medo diante daquele homem. E falou, quem é que vai contra ele, né? Acredito que eles deram até uma empurradinha em Saul. Será, Saul, que você vai defender o seu povo agora? Né? Então, foi lançado o desafio. E aí no versículo 16 vai dizer assim, que o filisteu, né? No caso, Golias ou filisteu, aproximava-se pela manhã e pela tarde, e isso durante 40 dias seguidos. Isso por 40 dias seguidos. 40 é um número bíblico, né, gente? Então aqui o 40 é colocado aqui como esse número bíblico. Se você for pegar na Bíblia, todas as vezes que fala, né, dos 40 dias, 40 anos, toda a referência de 40 na Bíblia, depois desses 40 dias, 40 anos, sempre vem uma grande vitória, né? Então, para dizer também isso, que depois daquela afronta toda viria uma grande vitória. Aí eis a questão, viria a vitória do Golias, gigante confiante, ou viria a vitória do povo de Deus, que até então a gente vê que é um povo medroso, né? Então continua aqui. Lá no versículo 24, todo o Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Vedes, diziam eles, esse homem que avança, ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o cumulará de favores, lhe dará sua filha, isentará de impostos a Israel, em Israel a casa de seu pai. E aí, gente, a gente vê que dentro desse contexto aparece Davi. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles estavam ali na guerra contra os filisteus. Né? Naquela guerra no sentido que nós estamos vendo aqui. De um lado o exército filisteu, do outro o exército de Israel. Entre o exército de Israel, os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam ali como guerreiros, né? E ali Golias todos os dias afrontando o exército de Israel e vendo se algum homem tinha coragem de enfrentá-lo. O pai de Davi, de tempos em tempos, enquanto eles estavam na guerra, dizia a Davi assim, olha, deixa o rebanho aí, vai lá levar alguma coisa para os seus irmãos comerem, né? Jessé vai mandar, então, para os irmãos dele, a gente vai ver isso aqui no texto, né? Algo para alimentá-los ali, dentro da realidade da guerra. Davi chega e vê aquela confusão, e vê que Golias está afrontando o povo de Israel. Davi começa a observar tudo aquilo que está acontecendo. Só que é interessante que ele tem um olhar diferente de todo o exército de Israel. Ele tem um olhar diferente de Saul, ele tem um olhar diferente de todo o exército de Israel. Lembrando que ele já havia sido ungido rei por Samuel, né? Ele já estava cheio do Espírito Santo. A gente vai ver aqui que o Espírito Santo ele vai deixar Saul e ele vai então encher Davi, dentro de toda essa perspectiva mesmo do Antigo Testamento, né? Então, continua assim, olha, lá no versículo 26. Davi perguntou aos que estavam perto dele, que será feito aquele que ferir esse filisteu e tirar o opróbrio que pesa sobre Israel? Então Davi se interessou pelo assunto. E quem é esse filisteu incircunciso? Aqui Davi ele vai na veia, né? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? Gente, a pessoa quando ela tem uma visão diferente, ela tem uma visão diferente. A pessoa quando vê segundo Deus,
Quem é que vai bater essa pessoa? Né? Quem é que vai abater uma pessoa dessa? O exército olhava para Golias, o rei olhava para Golias e eles pensavam entre si: quem é capaz de ir combater um guerreiro tão poderoso, forte e valente? Davi não. Davi, que era franzininho, não era guerreiro. Davi, que era jovenzinho, ele olha para aquilo que está acontecendo, ele diz então, parece até arrogância, né? Mas não é arrogância. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era o exército de Israel, porque era o exército do Deus vivo, né? E ele vai dizer, olha, quem é esse incircunciso? Ao contrário dos outros que disseram, esse grande guerreiro, aqueles outros que estavam amedrontados diante de Golias, a própria autoestima elevadíssima de Golias aí, ele não, ele olha e fala, quem é esse filisteu incircunciso? Para falar desse jeito com o exército do Deus vivo. Ah, que é isso? Né? Olha a visão de Davi. Quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? Né? Lá no versículo 32, Davi disse-lhe, ninguém desanime por causa desse filisteu. Gente, a meia dúzia de Davi por perto de onde a gente mora, na nossa cidade, né? Meia dúzia de Davi ia fazer já toda a diferença, né? Que eu seja Davi, gente, que você seja Davi. Nós precisamos pedir ao Senhor que suscite, né, novos Davis, com essa coragem, com essa intrepidez, com esse olhar, com essa visão de Davi. Olha só, Davi disse-lhe, ninguém desanime por causa desse filisteu. Vamos olhar para o nosso problema hoje, vamos olhar para aquilo que nos atinge, vamos olhar para a situação que nos cerca, que muitas vezes quer tirar o nosso ânimo, a nossa alegria. Vamos olhar para isso e dizer, como Davi disse, olha, quem é essa situação, quem é, né, isso, esse problema que veio contra mim, né? Então Davi vai dizer, ninguém desanime por causa desse filisteu, teu servo irá combatê-lo. Hein? Quem vai combatê-lo? Davi, né? Combatê-lo? Combatê-lo tu? Exclamou o rei, porque aqui ele estava conversando com Saul, né? Não é possível. Não passa de um menino e ele é um homem de guerra, desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul, quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso roubar uma ovelha do seu rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e o estrangulava. Assim como teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso que insultou os exércitos do Deus vivo. O Senhor acrescentou que me salvou das garras do leão e do urso me salvará também das mãos desse filisteu. Vai, disse Saul a Davi, e que o Senhor esteja contigo. Gente, Saul ele não é só aquele que olha de longe o problema e que fala, nada, isso aí não é nada. Não. Davi olha para o problema, fala assim, isso aí não é nada, porque eu conheço o Deus vivo e verdadeiro de Israel. Mas Davi, ele vai lá e enfrenta. Olha o que Deus está falando com a gente hoje nesse diário. Primeiro, olhar para o problema de frente. O problema existe e ele é real. E a gente olha para o problema de frente, reconhecendo que ele existe e não negando, e reconhecendo que ele é real. Depois que a gente olha o problema de frente e reconhece isso, a gente olha para Deus e a gente vê que Deus é infinitamente maior que o problema. E a gente diz para o problema, olha, meu Deus é muito maior que você. O Deus que me fortalece, o Deus que me dá força para vencer esse problema é muito maior, né? E a gente então é convidado como Davi a dizer, eu vou enfrentar esse problema. Eu vou enfrentar essa situação. Eu vou enfrentar esse gigante Golias que está amedrontando todo mundo. Eu o enfrento. Enfrentar o problema com coragem, com fé, com ousadia. Né? E aí, Saul vai dar para ele uma parafernália para ele se paramentar, né? De guerreiro ali. Vai dar toda uma armadura do próprio rei.
Davi não consegue nem andar com aquele negócio, gente. Ele fala assim, ai meu rei, eu não tô acostumado com isso aqui não, não consigo, né? Aquilo era pesado demais para aquele menino franzino, né? Então ele tira a armadura, vai vestido de pastor mesmo, ele pega ali o seu alforje, ele pega ali a sua funda, né? A funda, gente, era um instrumento, né? A gente pode fazer uma leve comparação com o nosso estilingue, né? Com o nosso estilingue, só que a funda era assim, tinha lá o pedacinho ali de couro, né? Amarrado com duas cordinhas que se girava, girava, girava e arremessava a pedra. Ele vai lá no rio, pega umas pedrinhas lá redondinhas, coloca dentro do alforje e ele vai desse jeito, gente. Golias havia ridicularizado o exército filisteu, mas Davi, ele expõe Golias ao cúmulo do ridículo fazendo isso, porque ele foi contra um guerreiro todo bem paramentado, né? E de repente ele vai como um pastorzinho ali com umas pedrinhas e com a sua funda, gente. Olha só como é que ele vai. Então, Charlene, eu não tenho muitos instrumentos, eu não tenho muita coisa ao meu redor que eu possa me apegar para vencer o meu problema. Davi não tinha também não. E ele foi assim mesmo. Então vamos continuar. Lá no 40, e tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforge de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Gente, Charlene, eu só tenho o terço na mão, vai com o terço. Charlene, o que eu tenho hoje é a confissão na mão, vai com a confissão. O que eu tenho hoje na mão é a Eucaristia, vai com a Eucaristia. O que eu tenho hoje na mão é a adoração eucarística, vai com a adoração eucarística. O que eu tenho no meu coração hoje são as armas espirituais, é a palavra de Deus. Vamos com as armas espirituais que Deus nos dá, com a nossa fé, com a palavra de Deus. Né? A gente já viu lá em Efésios a armadura do cristão, não é assim? Vamos com o jejum, vamos com a penitência, vamos com a Eucaristia, vamos com a confissão, vamos com a oração, vamos com o terço. Não é assim que nós vamos? E é desse jeito então. Davi respondeu, tu vens? Não, olha só. Lá no versículo 40 a gente está lendo então. Como que ele foi. Em seguida, com sua funda, ele avançou contra os filisteus. De seu lado, o filisteu, precedido do seu escudeiro, aproximou-se de Davi. Mediu-o com os olhos. Sabe aquela olhada que te dão de alto a baixo e te menosprezam? Golias olhou para Davi daquele jeito. Olhou Davi de alto a baixo, menosprezou. Que é esse menino aí? Franzininho, né? Mediu com os olhos e vendo que era jovem, louro e de delicado aspecto, desprezou. Disse-lhe, sou eu um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou em nome de seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu, Davi é ousado, tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Nós precisamos nos levantar nesse dia e dizer para o nosso problema, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes. Porque aquele que nos insulta, se nós estamos em Deus, não está insultando a nós, não. Está insultando o próprio Deus, gente. Aquele que nos insulta, se nós estamos em Deus, vai insultar o próprio Deus. Esse problema que te insulta, essa situação que te insulta, está insultando o seu Deus. Deus vai olhar para o seu problema e vai aniquilar esse problema, se isso for para a sua salvação, né? Se o problema vem para nos tornar mais humildes, né? Para nos humilhar, nos tornar mais humildes, para nos tornar mais santos, Deus deixa ainda mais um pouquinho para a gente ficar mais santo. Mas na hora que Deus vê que ultrapassou os limites, Deus intervém, não é? Davi disse-lhe, não, onde eu estou? E aí, Davi diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele era confiante em Deus. Eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça e darei
os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda essa multidão saberá que não é com a espada e nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha do Senhor é do Senhor e ele vos entregou em nossas mãos. Olha só, então nós temos que ter essa confiança de Davi. Olha, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Em Deus eu coloco a minha confiança. E ele vai dizer para Golias, olha, vou entregar hoje você e os cadáveres do exército inteiro filisteu hoje, as aves, né? Então vamos lá. Lá no versículo 49, pôs a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu com o rosto por terra. Gente, pensa comigo aqui. Hoje a gente tem uma arma de fogo, né? A gente tem não. Algumas pessoas têm arma de fogo aí. Hoje os exércitos são muito bem armados. Pensa o que é uma arma de fogo, então apontada para alguém ali, e aí aquela bala vai penetrar ali a fronte da pessoa, né? O crânio da pessoa. Mas uma pedrinha com a funda? Gente, se a gente der uma pedrada em alguém hoje, o máximo que a gente vai fazer ali, com uma pedrinha e jogar na pessoa, é deixar a pessoa com raiva. Se eu jogar uma pedrinha na pessoa, a pessoa é perigosa nem sentir. A força com que Davi jogou essa pedra foi uma força gigante, porque ele não tinha nenhum instrumento para fazer isso. Era a força do braço dele e pronto. Era a força do braço dele com aquele instrumento extremamente rústico, quase um brinquedo de criança aquilo, né? Então, a força do braço. E foi com uma força gigantesca, porque aquela pedra penetrou a fronte daquele gigante, daquele homem forte. Quebrou o crânio do bendito, quebrou a testa do bendito, penetrou na fronte dele aquela pedra e ele caiu, puf, para frente. Meu Deus, que foi isso? Assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com sua funda, com uma funda e uma pedra só. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo com a espada do filisteu mesmo, com a espada do Golias mesmo. Ele retira aquela espada da bainha do gigante Golias e corta a cabeça dele. Vendo morto o seu campeão, os filisteus fugiram. E aí o exército vai bater, o exército filisteu, aquela coisa toda, gente. Mas para dizer que a vitória não depende das circunstâncias favoráveis que talvez nos cercam. Talvez as circunstâncias são desfavoráveis, mas a vitória depende de Deus. A vitória depende do Senhor. Tendo Davi acabado de falar com Saul, a alma de Jonatas apegou-se lá no capítulo 18. A gente vai ver então que o exército vai bater ali, o exército de Israel vai bater o exército filisteu depois daquela vitória. Lá no 18 vai dizer então que tendo Davi acabado de falar com Saul, depois disso tudo, a alma de Jonatas apegou-se à alma de Davi e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Jonatas era filho de Saul e ele se afeiçoou profundamente a Davi. Eles se tornaram amigos íntimos, né? Eles se tornaram, como a gente diz hoje, né, os melhores amigos aí. Então uma amizade ali nasceu muito pura no coração de Jonatas em relação a Davi, né? O filho de Saul. Então a gente vai vendo, na verdade, que Saul vai perdendo ali terreno para Davi. Davi vence Golias. Então a gente viu Saul medroso, Davi corajoso. A gente vê Saul que está ali tremendo de medo diante de Golias com todo o exército. A gente vê de repente Davi corajoso que vai lá, enfrenta e vence. Né? E agora a gente vai ver que o filho de Saul então se afeiçoa a ele. Dentro desse mesmo texto, no capítulo 18, a gente vai ver que Micol, que era filha de Saul, se apaixona por Davi. Depois vai ser dada a Davi como esposa, né? Então a gente vai ver que as coisas vão ficando favoráveis para Davi. Para dizer mais uma vez, se Deus é por nós,
quem será contra nós? As coisas podem até parecer que são difíceis, mas depende de como a gente olha para as circunstâncias. Depende de como que a gente vê, né? E lá no versículo 3 vai dizer que Jonatas fez um pacto com Davi, pois o amava como a si mesmo, né? Saul incumbiu Davi, lá no versículo 5, de diversas missões, e todas foram muito frutuosas. Colocou-o à frente de seus guerreiros e ele ganhou a simpatia de todo o povo, inclusive dos servos do rei. Então Davi foi tomando frente ali das batalhas, ele foi vencendo, e a gente vai ver logo depois que as mulheres saem ali com tamborins e que elas vão dizer: olha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso vai enfurecer Saul. Saul vai ficar muito bravo com essa música que vai ser cantada, dizendo que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, né? Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares, né? Aquilo vai irritar Saul ao extremo e vai ser desagradado, vai dizer: como é que dão a Davi 1000 e para 10.000 e para mim dão só 1000, né? E a partir daquele dia Saul olhou com Davi com maus olhos, e aí ele vai tentar desde então matar Davi. Desde então ele vai tentar matar Davi. Ele vai conceber um ódio, né, de Davi. Então, esse ódio que ele vai concebendo de Davi, essa inveja que ele vai concebendo de Davi, vai então crescer no coração dele, ele vai atentar contra ele. Voltando aqui um pouquinho, gente, lá no 17 a gente vê que o texto diz como se Saul não conhecesse Davi. E a gente lembra que lá, quando ele mandou chamar alguém que soubesse tocar, né? Então Davi é levado à presença dele para tocar a harpa, e aí o espírito mau o deixava toda vez que ele tocava. No 17, a cena de Davi e Golias, ela entra aqui nas Sagradas Escrituras também como se fosse um momento em que Saul conhece Davi, né? Mas aqui o capítulo 18, ele vai juntar as duas situações. Tanto o Davi guerreiro, o Davi que vence, como o Davi que toca a harpa e acalma Saul. Então essas duas situações estão aqui se encontrando no capítulo 18. Vai dizer assim, olha, lá no versículo 10, no dia seguinte apoderou-se dele, né, de Saul, o mau espírito de Deus, né? Lembrando que a questão do mau espírito de Deus é a visão do Antigo Testamento, né? Visão do Antigo Testamento aqui. E teve um acesso de delírio em sua casa, como nos outros dias. Davi pôs-se a tocar a cítara. Então aqui a gente vai ver que Davi entra como músico. Então nós vemos o Davi guerreiro e o Davi músico, né? Saul, que tinha uma lança na mão, arremessou-a contra Davi, dizendo: vou cravá-lo na parede. Então naquele momento Saul pega a lança e fala: vou matar agora. E lança, e Davi se esquiva daquela lança, né? E 2 vezes isso vai acontecer, vai dizer. E aí a gente vê que Saul, então, procura um jeito de matar Davi desde então, né? Aqui, Saul oferece a filha mais velha dele em casamento a Davi. Isso para quê? Para tentar perder Davi, para tentar fazer com que Davi fosse combater os filisteus e morresse. E aí Davi: não, quem sou eu para ser genro do rei e tal? E a mais velha casa. E aí depois, quando Saul vê que Micol estava apaixonada por Davi, ele então vai oferecer Micol a Davi, mas ainda com essa má intenção no coração, né? Nós não vamos perder de vista isso. E aí ele vai dizer então para Davi que dê aí 200 prepúcios dos filisteus, né, em troca de Micol, e Davi vai lá e mata 200 filisteus, leva os prepúcios deles, né, para Saul, e ele vai dar então Micol por esposa para ele, né, por mulher para ele. Aí ele vai compreender, vai dizer aqui no versículo 28, ele compreendeu que o Senhor estava com Davi. Sua filha Micol o amava. O rei sentiu com isso redobrar o seu medo. Na verdade, ele tinha medo de Davi, né? Durante todo o resto da sua vida, ele detestou Davi. Cada vez que os chefes dos filisteus faziam incursões, Davi era mais bem sucedido que todos os homens de Saul, o que deu ao seu nome grande fama. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós aprendemos muito com esse texto a como enfrentar os nossos problemas, né? Aprendemos que até a inveja, muitas vezes, que vem dos outros, que até as dificuldades que nós enfrentamos, muitas vezes, é porque a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo a vontade de Deus. Não tenha medo dos problemas, não tenha medo das dificuldades. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Davi venceu Golias, sendo
ali tão insignificante, nem era um guerreiro, nós também, com a força de Deus, venceremos todas as tribulações. Peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.